Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma Gota de Espiritismo. Hoje, Gotas do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Vamos fazer o circuito completo, né? A oração inicial, a leitura edificante do livro Segue-me, que nós estamos estudando, que é do Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu a lição Os Sábios Reais. A gente vai lendo e vai comentando. E depois um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu o capítulo 8º, Os que têm puro o coração. E o item é Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Então, nós vamos estudar, lendo e comentando, e na sequência nós fazemos a oração final, nos colocando à disposição para a fluidificação da água. A minha já está aqui. Pode ser um copo, uma garrafinha de água mineral, sempre tampada, coberta, não tem problema nenhum. E no final a gente se coloca como instrumentos para a fluidificação da água, tá bom? Circuitinho completo para que você que professa a fé espírita sozinho não crie na sua casa, não crie problema. Ou então só você e seu marido, só você e sua esposa, e os filhos não querem, não cria caso. Reserva um dia da semana, mesmo horário, mesmo dia toda semana, reúnem-se vocês dois, ou você sozinho, faz o Evangelho. É difícil ler em voz alta para ajudar os espíritos a também ouvirem, a também participarem? Faz conosco, não tem problema, é para isso que nós gravamos, né? Para poder fazer juntos. A família toda, Fábio, faz o Evangelho no lar sem problema nenhum, mas é sempre as mesmas explicações, a gente não tem muita paciência de ficar falando, lendo em voz alta, fica enroscando, a gente não está acostumado, então acaba sendo uma coisa que não se aproveita. Senta, faz como muita gente faz, senta de frente da televisão, coloca no YouTube, coloca lá o Evangelho no lar e faz, né, assistindo a gente. É a mesma coisa, estamos reunidos em nome de Jesus na mesma situação, e a nossa casa vai ser uma embaixada da colônia espiritual que a gente faz parte, com certeza, porque isso é um fato, não é uma suposição, né? Então, dentro dessa situação, seja muito bem-vindo ao Evangelho no Lar. Se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder curtir, se você puder comentar, quanto mais curtidas, mais comentários, mais compartilhamentos, o YouTube e o Facebook vão entender que é um bom vídeo e vão sugerir para outras pessoas. Vai aparecer para outras pessoas que não são inscritas no canal, enfim, que assistiram algum vídeo religioso alguma vez. E aí, esse vídeo vai ser sugerido e pode chegar o Evangelho no lar na mão de alguém que gostaria de fazer o Evangelho, mas tem as mesmas dificuldades que a gente, né, de fazer sozinho e tudo mais. E aí você vai estar fazendo um grande bem para essa pessoa, vai estar ajudando essa pessoa a receber a visita de Jesus à casa dela, no dia marcado, na hora marcada, com o Evangelho no lar. Você vai ver que o vídeo está lá sem fins lucrativos, a gente não ganha nada com o vídeo, é só para divulgação da doutrina espírita mesmo. E você ajuda muito se você compartilhar, você ajuda muito se você comentar, você ajuda muito se você curtir, né, dar o joinha, tanto no Facebook quanto no YouTube, porque não custa nada para você, é só apertar um botão, né? Então, e pode ser aquela tábua de salvação que alguém estava buscando. Já imaginou? Alguém que está numa situação muito difícil e de repente vem um vídeo desse e ajuda a pessoa a mudar os seus planos, por exemplo, de suicídio. Você, tendo apertado um botão de curtir, tendo apertado um botão de compartilhar, ou ter feito um comentário de um bom dia, boa tarde, boa noite, só para ter interação no vídeo, você foi responsável pela vida daquela pessoa. Eu acho que isso é fabuloso, né? Então essa é a coisa boa da rede social, essa é a coisa boa da internet, e está na sua mão fazer isso, né? Faça, é muito bom. Desculpe a gripe, gente, tá muito difícil ainda, mas na base do remédio nós vamos fazendo, vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus. O que é isso? Pensar em Jesus da forma que nós o conhecemos, da forma que ele nos parece, né? Que nós achamos que ele é. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso,
amigos benfeitores espirituais, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, Dr. Agripino, guias espirituais nossos, em especial o seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando o Senhor, cumprimento a todos os guias espirituais desse Evangelho no lar. Elevamos o nosso pensamento, Senhor Jesus, até o Senhor mais uma vez, invocando-nos até o Senhor, para que possamos elevar o nosso pensamento mais uma vez, elevando gradativamente então a nossa vibração, e possamos sentir a sua presença, sentir a presença dos benfeitores, sentir a presença do nosso guia espiritual, para então, nesse nosso encontro do Evangelho no lar, ser proveitoso para nós e principalmente higienizador do nosso lar com a sua augusta presença. Gostaríamos, Senhor Jesus, de começar agradecendo por tudo de bom que aconteceu conosco na última semana, agradecer por tudo de ruim que não aconteceu na última semana e, claro, agradecendo por tudo de ruim que aconteceu na última semana, porque afinal de contas já estamos entendendo que quando acontece alguma coisa ruim, já foi, está quitado, está pago, não devemos mais nada, já está resolvido. Que cada um dos problemas, cada uma das dores, cada uma das coisas ruins que nós sintamos, entendamos que é fim de uma era, fim de uma história, fim de um ciclo que termina com esse sofrimento que simplesmente acabou, seja ele qual for o sofrimento pelo qual estejamos passando. Que tenhamos cada vez mais certeza disso, Mestre, que saia daqui, dos nossos lábios, para aqui, no nosso coração, entendendo claramente que é a mais pura verdade. Gostaríamos também, Senhor Jesus, de pedir, e como sempre, acreditando e nos fiando no acréscimo de misericórdia, no seu acréscimo de misericórdia, pedindo que o Senhor não olhe as nossas imperfeições nesse momento, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, o desejo de ser útil, a vontade de tê-lo em meio a nós, a vontade de ter os prepostos seus, esses nomeados e tantos outros, também a nos fazer uma visita, nos colocando à disposição para sermos, de alguma forma, instrumentos da sua paz através deles. Quem somos nós para querer ser instrumento direto seu, né? Então a gente, instrumento do preposto e assim vai, aquele que mais der certo, né? Então, Senhor Jesus, sabedores da sua presença em meio a nós, somos mais de 2 reunidos em teu nome, damos por iniciado então o nosso Evangelho no lar. Muito obrigado pela presença e que assim seja. Bom, vamos lá. Os sábios reais. Os sábios reais. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre por seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Esse trecho está na Epístola de Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, quem conhece as verdades, quem tem a sabedoria, mostre por seu bom trato, as suas obras em mansidão e sabedoria. Não fica ostentando, não fica massacrando o outro, porque o verdadeiro sábio, aquele que tem o entendimento do que o Cristo significa, não rebaixa o outro, não humilha o outro, não maltrata o outro, não precisa que o outro seja degrau para que ele escale e se sinta um pouco melhor. Milhares de pessoas senhoreiam os tesouros da instrução, multiplicando títulos no campo social para fugirem incompreensivelmente do trabalho e da fraternidade. É algo que muitos de nós não entendemos, por exemplo, quando a gente vê um artista, uma celebridade, embora não entenda porque esse frisson que nós temos por celebridades, e muitas delas tão vazias e ocas, que chega a ser desesperador, né? Enfim, vergonha alheia, né? O quão vazia muitas dessas celebridades são. E elas quererem privacidade, lutam para serem famosos, para estarem em evidência, e aí querem o anonimato, querem a tranquilidade. Então não buscasse. O grande detalhe é, essas pessoas não têm dom,
Essas pessoas estão em provas. Ah, o fulano é o melhor jogador de futebol do mundo. Deus deu um dom para ele. Não, ele está em prova. Ah, o fulano é o melhor violinista do mundo. Deus deu um dom para ele. Não, ele está em prova. O fulano é o maior cientista da história. Deus deu o dom para ele. Não, ele está em prova. Não confundamos. São provas. E dificílimas. Dificílimas. Aqui, no sentido de aqui, ali, lá, né? Aqui temos um bacharel que, por haver conquistado um diploma profissional, declara-se incapaz de efetuar a limpeza da própria roupa quando necessário. Ali, vemos uma jovem musicista que, por haver atravessado os salões de um conservatório, afirma-se inabilitada para servir as refeições no próprio lar. Além, observamos um negociante inteligente que, por haver explorado a confiança alheia, recolhe-se nos castelos da finança segura, asseverando-se entediado do contato com a multidão que lhe conferiu a prosperidade. Mais adiante notamos religiosos, de vários matizes, que depois de se declararem consolados e esclarecidos pela fé, começam a ironizar os irmãos infelizes ou ignorantes que, em nome de Deus, lhes aguardam os testemunhos de bondade e de amor. São aqueles religiosos que acabam, infelizmente, segregando as pessoas, né? Ah, você faz parte da nossa religião, então você está salvo, você é uma pessoa boa. Você não faz parte da nossa religião, você não serve. Na vida espiritual, todavia, os verdadeiros sábios são conhecidos por ângulos diferentes. Os verdadeiros amigos da luz revelam-se através da generosidade pessoal. Sabem que o isolamento é orgulho, que a violência é crueldade, que a exigência descabida é serviço da treva, que o sarcasmo é perturbação. Os amigos da luz reconhecem que a sabedoria é paternidade espiritual, herança que vem de Deus, cheia de compreensão e carinho, e por isso, sem qualquer humilhação a ninguém, auxiliam a todos indistintamente, acendendo com amor na escura ignorância que os cercam a luz abençoada que brilhará vitoriosa amanhã. Esse contexto aqui dos amigos da luz é um negócio tão bacana, tão interessante. A gente falo por o que aconteceu comigo e talvez tenha acontecido com algum de vocês também. Num determinado momento da minha vida, eu estava num período bastante conturbado. Acho que todos nós passamos por momentos difíceis. Bom, eu passei. Bom, eu estou passando por um momento difícil, mas isso é físico, né? E passei por um momento bastante conturbado, muito conturbado, de muitas dores, de muito sofrimento, de muita obsessão, quase fascinação. Foi complicada a situação. E o que me impedia, eu estava começando a ser doutrinador, estava começando a doutrinar, e daí o problema maior da obsessão, porque, enfim, nós doutrinadores não somos melhores do que ninguém, mas os obsessores definitivamente não gostam da gente. Bom, o fato é que eu estava começando a doutrinar e estava por essa situação toda. Passando por essa situação toda, foi a única vez que eu trouxe para mim a responsabilização por alguma coisa. Eu me explico. Quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu sofria alguma violência. Eu não me achava, como a maioria das crianças se acham, responsáveis, culpadas pelo sofrimento que lhes era conferido. Eu me revoltava contra aquilo e achava injusto. Isso fez com que eu crescesse de uma forma diferente e que problemas relacionados à criação, à minha criação,
eu reagisse de uma forma diferente, não voltada para depressão, para introspecção, mas para busca da justiça, porque eu achava injusto um adulto me bater. Eu pequeno me bater, um adulto me bater. E isso é diferente, as crianças normalmente se sentem culpadas por aquilo e geram todos os transtornos que a gente vê hoje em dia. Os meus transtornos são diferentes, não quer dizer que seja melhor ou pior, só para contextualizar. E nessa época eu agi diferente, né? Incentivado pela obsessão e tudo mais, eu agi diferente, achando-me responsável pelo que estava acontecendo e não uma injustiça que estava acontecendo e lutando contra, como eu tinha feito a vida toda e como eu faço até hoje. E aí, naquela situação que eu estava passando, eu não conseguia, por me sentir responsável, por me sentir, aspas, culpado, eu não conseguia me voltar para os mentores, esses que normalmente eu nomeio, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, que é meu anjo da guarda, esse nome eu dei para ele. Falou, toda vez que eu falar seu Otávio, o senhor sabe que é o senhor, tá? E aí, eu não conseguia me dirigir a eles, com medo de julgamento, com medo de represália, com medo de... Eu acho que era com medo que me apontassem o dedo, do tipo assim, poxa vida, cara, você tem um pouco de conhecimento espírita e tá fazendo isso. Poxa, você tem condições de ler, você lê tanto, você busca as informações, você tem tantas pessoas que podem te ajudar, que podem te oferecer ombro amigo, você não busca nenhuma, poxa vida. Era uma ideia que eu tinha de que o plano espiritual, por serem muito melhores do que a gente, estariam sempre com o dedo posto para apontar na gente. E aquilo era uma visão que eu tinha, não sabia que eu tinha, mas eu tinha. Até que chegou um momento que eu fui conversar com o seu João Leão Pita, que me deu a honra de poder conversar com ele, já desencarnado, uma pessoa nobilíssima, foi auxiliar direto do seu Caibar Schutel enquanto estava encarnado, trabalha em Alvorada Nova junto com o seu Caibar Schutel, um espírito evoluidíssimo, nobre. Foi a primeira vez que eu fiquei sem fala diante de alguém. Foi com o seu Calixto. Perdão, o seu João Leão Pita. O fato curioso, porque quando eu conversei com o seu Caibar Schutel, né, que sei da grandeza dele, né, dirigente de Alvorada Nova, da colônia espiritual Alvorada Nova, eu não fiquei sem palavras. E com o seu João Leão Pita eu fiquei. Ele se manifestou através da médium e eu olhei para ele assim, eu fiz assim. E não saía nada. Então, essa história de que vocês veem que eu mexo muito com as mãos para falar, né? A mão é complementar só, porque a mão não resolveu nada. Eu fazia assim e não saía absolutamente nada. E aí ele pôs a mão no meu braço e falou assim: calma, meu filho, calma, porque somos todos iguais. E quando ele falou isso, aí eu consegui falar. Eu falei assim: vavá. Vavá, que somos iguais aqui, o senhor é muito mais evoluído. Aí eu consegui falar e rir, né? E ele sorriu também, nós conversamos. E ele disse assim, não foi textualmente assim, não vou me lembrar exatamente as palavras, mas o sentido é esse. Ele disse que no plano espiritual estamos todos estudando. Não tem como a pessoa, isso eu já falei aqui, que André Luiz também explicou e tudo mais, que não é porque a pessoa morreu que ela sabe tudo. Você vai desencarnar, você sai do corpo, vem alguém e te conta todos os segredos da vida. Não é assim, há uma busca de conhecimento, há uma evolução natural, se estuda muito. Não é porque você desencarnou que você sabe tudo, não é?
E que nós precisamos entender que a pessoa que está para servir jamais, jamais aponta o dedo para quem quer que seja. Eu nunca mais me esqueci dessa frase. A pessoa que está para servir jamais aponta o dedo. Ou jamais julga. Enfim, é isso. Porque ficou isso na minha cabeça. Como é que pode alguém mais evoluído julgar outra pessoa? Não faz sentido, não é? Não faz sentido. E aí aquilo caiu como uma bomba na minha cabeça. Eu falei assim, poxa vida, é verdade, né? Porque vamos colocar Jesus. Jesus é um cara que me conhece, sabe como que eu sou. Sabe exatamente como que eu sou. Então, ele não vai me julgar. Não é? Vai me entender. Porque se ele é perfeito hoje, ele passou por todas as agruras que eu estou passando e vou passar ainda. Todos os erros que eu cometi, ele cometeu também. E já reparou todos eles. Então ele sabe como fazer. Seja qual for o erro que eu venha a cometer, ele já cometeu, já se arrependeu, já expiou, criou a versão aqui dentro, já se colocou à prova, já passou, já reparou e está quitado e vamos embora para frente. Por isso que ele é perfeito. Ele não foi criado à parte. Ele não é Deus. Numa outra oportunidade eu conversava com o seu Joaquim. O seu Joaquim é um mentor, é o pai Joaquim da Umbanda, que trabalhava na Umbanda. Hoje ele trabalha na equipe do seu Caibar Schutter, inclusive resgatando pessoas na Umbanda. Ele mantém a sua forma perispiritual de pai Joaquim. E me ajudou muito. Tá meio sumido, né? Sumido. Tá meio sumido aí. Ultimamente. Isso vai me custar caro depois. Ele não tem muito bom humor, não. Não é como o seu João Leão Pita, não tem muito bom humor, não. Ele é mais duro, mais firme. Aí, uma hora dessa, ele tá falando assim: também com você não pode ser. Certeza que ele tá falando isso. Mas, enfim. Eu conversava com ele e eu falei assim para ele: o senhor deve estar decepcionado comigo, né? Quando eu falei isso, imediatamente eu parei. Eu falei: não responde. Porque qualquer resposta do senhor vai ser ruim. Porque se o senhor responder que sim, está decepcionado comigo, eu vou ficar mal porque eu decepcionei o senhor. Se o senhor falar que não está decepcionado comigo, eu vou ficar mal porque o senhor sabia que eu ia fazer bobagem. Então é melhor não responder esse tipo de pergunta. Ele falou: então não faz esse tipo de pergunta se não quer que eu responda. Eu falei: tá bom, então não retiro a pergunta, não fiz a pergunta. Esse é o ponto. Nós não vamos ser julgados. Busquemos a qualquer momento, independentemente daquilo que estejamos passando, daquilo que estejamos sentindo, da forma que nós estejamos vivenciando, qualquer que seja o problema, qualquer que seja a dificuldade, mesmo depois de erros terríveis que eu, você, qualquer um de nós possamos ter cometido, busquemos Jesus e busquemos os amigos espirituais, porque eles não estão lá como juízes, como apontadores de erro. Eles estão lá como pessoas aptas a nos oferecer um ombro amigo para entendermos aquilo que nós fizemos, as consequências dos nossos atos e como vivenciar da melhor forma possível as consequências daqueles atos. Com um amor puro e incondicional que nós não estamos acostumados aqui na Terra. Por isso, talvez, a grande dificuldade de entender que eles são assim. Percebe? Isso é muito importante. Aliás, extremamente importante que a gente saiba. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, os que têm puro o coração, nós temos um item que foi ditado pelo São João Vianney, que foi cura d'Ars de uma cidade francesa, e foi canonizado pela Igreja Católica em 1925, como padroeiro dos padres, inclusive, uma pessoa muito evoluída, né? Ele deu essa comunicação aqui em Paris em 1863, né? São João Vianney.
Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram, pobre filha. Que ore e espere. Não sei fazer milagres, sem que Deus o queira. Como é que eu vou fazer milagres sem Deus, né? Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: Meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão as forças e a coragem, e quiçá também a cura, que apenas timidamente pedistes em recompensa de vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, vou-vos dizer que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornasse causa de vossa condenação. Ah! Quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz? Oh, sim! Como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista! Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Quando Deus me permite de cerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado descrever na tua cegueira. Ó, bem-aventurados os cegos! Bem-aventurados os cegos que querem viver com Deus. Mais ditoso do que vós, que aqui estáis, esses cegos sentem a felicidade, tocam-na, veem as almas e podem alcançar-se com elas as esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem bom ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa se te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria tua perda? Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a seu favor. Mas a teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós, que aqui vos achais reunidos, a minha bênção. São João Vianney, Cura d'Ars, Paris, 1863. Como é difícil para a gente entender a visão do espírito evoluído, né? Como é difícil para nós espíritas ainda compreender que o espiritismo ele não é um hospital de enfermos do corpo. Ele é um hospital de enfermos da alma.
O Espiritismo não foi feito para... não foi trazido por Jesus, o Espírito de verdade, o Consolador prometido pelo próprio Jesus quando estava encarnado aqui, não foi trazido para curar a chaga do corpo. Ele foi concebido para relembrar aquilo que Jesus disse, nos trazer as coisas que na época não podiam ser ditas, ou que se perderiam, ou que se perderam, para fazer, não para impedir que as lágrimas caiam, mas para que elas caiam suavemente, sem corroer, sem machucar, sem ferir tanto. E na maioria das vezes enxugá-las antes que elas caiam. Porque veja bem, se eu tenho a certeza absoluta da vida após a morte, da reencarnação, que não há absolutamente nada que eu esteja passando que não seja responsabilidade minha, que não sejam consequências dos meus atos, que seja qual for a dor e o sofrimento que eu esteja passando, vai passar. Que sejam quais forem as alegrias e felicidades pelas quais eu esteja passando, vai passar. E que os momentos felizes só vão ficar cada vez mais frequentes quando eu conseguir fazer mais pessoas felizes, através da benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se eu tiver certeza de tudo isso, se eu souber tudo isso, por que é que eu vou sofrer? Se eu tenho certeza absoluta de tudo isso, por que é que eu vou me revoltar contra uma cegueira, contra uma paralisia, contra um câncer, contra uma doença qualquer? Por que é que eu vou sofrer com a separação momentânea do ente querido que partiu? O espírita não é insensível. Meu cachorro morreu no dia 10 de dezembro de 2023. Baltazar nos deixou. Sofreu muito, tadinho. Hoje está bem. Pelo tempo que já passou, muito provavelmente já está em um outro corpinho se formando, para em breve ser um outro cachorrinho. Não vai se lembrar de mim, nem de ninguém daqui, e vai continuar o seu trajeto evolutivo. As chances de nos encontrarmos de novo, remotíssimas, para não dizer impossível. Vou usar o remotíssima. Causou dor? Sim. O espírita não é insensível. Causou revolta? Não. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Saudade existe. É a presença da ausência. Onde você olha, tem coisa dele. Levanta de noite e olha para o chão para ver se não vai pisar nele. Porque ele sempre queria ficar nos pés onde eu estivesse. Às vezes eu estou gravando aqui e olho para ver se eu não vou pôr o pé nele, porque ele ficava nos meus pés. Às vezes tossindo, vocês ouviam. Conseguimos fazer com que, inclusive, no último ano, praticamente não tossiu. O que foi possível fazer, fizemos. Até que chegou um tempo que o corpo não aguentou mais. Contribuímos para a jornada evolutiva dele e ele continua a sua jornada evolutiva. O princípio inteligente que estava nele continua já encarnado, muito provavelmente já encarnado em outro bebezinho cachorro, e vai nascer e vai continuar a sua jornada evolutiva porque
Deus quer assim, que seja dessa forma, até que ele alcance a evolução suficiente para que se transforme num espírito. E quando transformar-se num espírito, vai encarnar em planetas primitivos, depois vai encarnar em planetas de provas e expiações, depois vai encarnar em planetas de regeneração, depois vai encarnar em planetas felizes, depois vai para mundos divinos, e assim sucessivamente. O que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com você, o que vai acontecer com todos os animais que a gente conhece. É o ciclo sem fim da bondade divina. Mas se nós sabemos, se nós espíritas sabemos dessas coisas, porque a gente não acredita nisso, a gente sabe. Porque o espiritismo, além de ser religião, ele é filosofia e ele é ciência para nos dar a certeza das coisas. Então nós sabemos disso. O sofrimento, então, ele tem que ser menor. Ah, Fábio, vai acabar a saudade que você sente do Baltazar? Não, não vai. Não vai. Vou sempre me lembrar dele, como me lembro do Pachuco, como me lembro do Abude, como me lembro da Nina, os cachorrinhos que a gente teve. Né? Agora, o último cachorro também. Agora, revolta não. Percebeu a diferença? Porque Deus me tirou o Baltazar. Não, Deus não tirou o Baltazar. Cachorro vive menos que o ser humano. É fato isso. É que talvez a gente se esqueça desses detalhes. Você tem pai vivo ainda, encarnado ainda? Você tem mãe viva ainda, encarnada ainda? Eles não vão ficar para sempre. Então, se você tem algum problema, resolva enquanto está a caminho com eles. Porque quando acontecer a separação momentânea, você esteja bem. E conversávamos, Elaine e eu, guardando as devidas proporções, porque o animalzinho é uma coisa, o ser humano é outra. E a gente tem que ter isso bem nítido na nossa mente. Tá? Como é bom, conversávamos Elaine e eu, como é bom a consciência tranquila. Quando o Baltazar se foi, nós tínhamos a certeza absoluta que fizemos todo o possível para ele ter uma boa qualidade de vida enquanto esteve conosco. E fizemos todo o possível para salvar a vida dele até que o corpo deu falência múltipla. Não é? Aquilo dá um alívio. Saber que ele está bem dá um alívio. Ter o conhecimento dá um alívio. Então as lágrimas caem, mas não ferem. A saudade vem, mas a revolta não. Levando agora para o ser humano. Se nós conseguirmos fazer essa reconciliação agora, quando acontecer a separação momentânea, nós vamos estar exatamente nesse ponto. Que bom é ter a consciência tranquila. Que maravilhoso é ter a consciência tranquila. Por isso que o São João Vianney diz aqui, se nós soubéssemos o quanto é importante ter os olhos fechados, e não precisa ser pela cegueira, pode ser para maldade. Fábio, mas talvez a reconciliação com meu pai e com a minha mãe não seja tão fácil, porque eles sim apontarão o dedo. Releve. Para que em breve, quando se reportar a um espírito mais evoluído e ele não te apontar o dedo e oferecer o ombro, a tua consciência esteja tranquila. Porque afinal de contas tudo se resume a isso. Consciência. Tranquila. É isso.
Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento outra vez e vamos pedir a Jesus nos utilize como instrumentos para a fluidificação da água. Precisa destampar? Não. Precisa abrir o lacre da água? Não. Precisa esticar a mão? Não precisa nada disso. Mas só por que estica a mão? Fica mais fácil da gente mentalizar. Se precisa dessa bengala, usa. Tem gente que anda mancando com dor para não pegar a bengala. Larga um cebola, pega uma bengala. Tá, se existe, é para isso. Uma vez eu estava no centro e tinha atendimento fraterno. E foi levado um cidadão lá pela família para tomar um passe, fazer um atendimento fraterno e tal. E ele andava de pulinho. Ele falava que tinha espírito segurando a perna dele. Ele andava de pulinho. E aí fizemos o passe, né? Fizemos um tratamento relativamente prolongado e tal. E ele saía da sala de passe até a porta do centro, ele ia andando normalmente. E aí, acho que ele lembrava, sei lá, o que acontecia, ele começava a andar de pulinho de novo. E aí um dia eu peguei uma bengala e pus na mão dele, falei, segura aqui, essa bengala. Ele não estava aguentando mais andar de pulinho e aquela coisa toda, tá? E ele colocou a bengala e andou normal, e foi para lá, e foi para cá, e andando normal com a bengala. Nossa, mas isso aqui, né, vai resolver, eu falei. E ele olhou para mim e falou assim, eu não vou usar isso nunca. Eu falei, mas por quê? Eu não sou inválido. Eu falei, mas não é questão de ser inválido ou deixar de ser inválido, a questão é de conforto. Apoia na bengala e tá tudo resolvido. Não, se você não pode me curar, então você não presta. E foi embora e não voltou mais no centro. Pra fazer o quê? Era só usar uma bengala. Né? A nossa bengala aqui é colocar a mão. Vão entrar os eflúvios aqui pelo meu chakra coronário, metabolizará no meu corpo e sairá pelas terminações nervosas da minha mão, fluidificando a água. É isso que vai acontecer. Certo? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos benfeitores espirituais, mentores amigos, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando o Senhor, cumprimento a todos os guias espirituais presentes. De novo. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade, pela presença. Muito obrigado pelo aprendizado, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo ombro. Muito obrigado por não julgar a gente. Mas eu acho que a palavra é muito obrigado pela paciência. Olha, isso o Senhor tem. Benza a Deus. Isso o Senhor tem conosco. Ainda bem, né? Ainda bem. Muito obrigado, Senhor. De coração, muito obrigado. Vamos lá. Aproveitando essa paciência, né, do Senhor, dá um pouquinho para nós em forma de misericórdia, nesse momento, utilizando-nos como instrumento para a fluidificação da água. Não olhe as nossas imperfeições, não. Faz vista grossa para elas, por favor. A fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, que seja o móvel dessa fluidificação da água. Cada um de nós agora, mestre, vai formular o seu pedido pessoal. É isso, Senhor. Desde já, muito obrigado, porque, embora não sejamos merecedores, mas sabemos da sua misericórdia, da sua paciência, do seu carinho, do seu pós-amor, porque já é mais do que amor que o Senhor tem por nós, é um pós-amor. Muito obrigado, de coração. Que assim seja. É isso, meus amores. Até a próxima semana, se Deus quiser. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo e Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa.
Até semana que vem. Beijo pra você que fica. Tchau.